Olá, um excelente dia para você que acordou bem cedinho para acompanhar o Manhã no Ar. O fim de semana chegou. Hoje é sexta-feira, 11 de agosto de 2017 e você confere o que é destaque nesta edição. Ministério Público investiga desvio de R$1 milhão supostamente feito pelo ex-deputado estadual Wilson Lisboa. Nesse esquema, 4 mandados de prisão foram cumpridos nesta quinta-feira. Câmara tenta garantir gratuidade do transporte coletivo no segundo turno das eleições em Manaus. E, além do mais, nós temos a tradição de termos no dia da eleição a gratuidade do transporte coletivo. Aqui no estúdio a gente fala sobre a ampliação dos incentivos fiscais para indústrias de outros estados e como isso coloca em risco a Zona Franca de Manaus. E ainda, caminhão tomba e despeja cerveja na Avenida Humberto Calderaro Filho. O acidente causou um grande congestionamento na cidade. E o Manhã no Ar traz uma história inspiradora em homenagem ao Dia dos Pais. Quem é o seu pai e o que ele representa para você? Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. São 6 horas e 3 minutos, nós estamos ao vivo e você pode participar do Manhã no Ar com a gente. Manda para cá suas sugestões de reportagens, denúncias, flagrantes. É só enviar uma mensagem de áudio ou de vídeo para o nosso WhatsApp, 9225-8767. Entra também na nossa página no Facebook e interage com a gente por lá. E a gente começa essa edição mostrando um acidente que aconteceu na tarde de ontem na Avenida Jornalista Humberto Calderaro Filho, na zona centro-sul da cidade. Um caminhão com carregamento de cervejas tombou e causou um intenso congestionamento. O repórter Mário César Filho foi conferir a situação. Avenida Jornalista Humberto Calderaro Filho, na altura do bairro Adrianópolis. Olha só como é que está aqui. Trânsito intenso. Isso porque aquele caminhão ali mais à frente, no momento em que estava trafegando, ele foi tentar fazer a curva à esquerda para entrar na Rua Pará. Foi nesse momento que o caminhão, carregado de cervejas, acabou tombando. Olha só como é que ficou aqui. A situação aqui da carroceria do caminhão, completamente destruída. E, segundo os agentes de trânsito, tudo teria acontecido, provavelmente, pelo um excesso de carga ou também pela má distribuição dessa carga. Isso ainda vai ser analisado em perícia. Vindo aqui da Paraíba, aqui, ó, descendo, para subir aqui essa rua, para fazer a entrega aqui nesse depósito aqui. E aí? Quando eu tracionei ali para subir, aí a carga pendeu e trouxe a carroceria junto. O motorista, ele que estava com outros 3 ajudantes, mas ninguém se feriu. Olha só como é que está aqui. Prejuízo aqui para a empresa que estava realizando o transporte dessa cerveja, mas ainda bem que ninguém acabou se ferindo. E um homem foi preso depois de roubar o celular de uma mulher na Zona Leste. Na delegacia, o suspeito também foi acusado de estupro. O Wenderson Cardoso de Freitas resolveu acordar durante a madrugada e roubar as pessoas na cidade. Era por volta de 4 horas da madrugada quando ele entrou em uma rua aqui da zona leste da cidade e resolveu abordar uma mulher que saía da própria festa de aniversário. Ele roubou o celular dela, mas não satisfeito, tentou estuprar a vítima. A partir daí, a polícia, sabendo do caso, começou a procurar o Wenderson e acabou encontrando. Ele foi preso 4 horas depois dessa ocorrência, por volta de 8 horas da manhã. Aqui na delegacia, ele tentou desviar o foco do crime, tentou dizer que não tinha sido responsável por esse roubo, mas no fim das contas acabou devolvendo o celular. A vítima alega que estava chegando de uma comemoração de aniversário na casa de um conhecido, quando foi abordada por esse cidadão que tentou, segundo ela, estuprá-la, mas esse fato ainda nós não conseguimos demonstrar. Ocorre que nesse ato ele tomou o celular mediante violência e levou consigo.
e a vítima procurou a polícia militar e foi em busca desse rapaz, porque receberam informação quem ele era. E encontraram esse rapaz ainda com o celular, mas ele se desfez, ele conseguiu esconder o celular. E trouxeram ele até a delegacia. Na delegacia, a nossa equipe conversou com ele e ele resolveu mostrar onde estava o celular, que estava na feira do produtor, escondido. E com a recuperação do objeto, nós tivemos plena materialidade do fato e por isso nós demos voz de prisão em flagrante e está sendo autuado por roubo. Será levado à audiência de custódia para que a justiça decida se ele responde em liberdade ou preso. Quanto ao estupro, isso será investigado durante o prazo do inquérito e caso seja demonstrado que realmente houve essa tentativa por meio de testemunhas, principalmente porque não houve o fato consumado, aí nós estaremos indiciando por estupro também. E você lembra da história de uma mãe que jogou o bebê no Rio Negro? Esse fato aconteceu em 2015 e o pai da criança acabou assumindo o crime. O fato é que agora essa mesma mulher e uma comparsa foram presas em flagrante no município de Manacapuru. O repórter Erison Araújo tem os detalhes. A Polícia Militar prendeu aqui no município de Manacapuru Cleudes Maria Batista, de 23 anos, e Ingrid Duarte, de 20 anos. A dupla é suspeita de roubar uma loja de confecções no centro comercial aqui do município. De acordo com a polícia, Cleudes e a comparsa entraram na loja de confecções se passando por clientes e começaram a furtar objetos do local. Com elas foram encontrados 3 shorts femininos, 2 bermudas jeans, 2 blusas, além de 2 caixas de creme de leite, uma lata de goiabada e um protetor solar. Na apresentação, Cleudes e Ingrid ainda fizeram pose para a foto, mostrando não estarem muito preocupadas com a prisão. Cleudes ficou conhecido na região por ser mãe do bebê Pablo Pietro, de 5 meses, que supostamente foi jogado no Rio Negro em agosto de 2015. Na época, ela acusou o pai da criança de ter cometido o crime para não pagar pensão alimentícia. Esse caso ganhou grande repercussão pela crueldade do suposto crime e pelas contradições no depoimento de Cleudes, que chegou a ser presa, mas foi liberada após o pai do bebê confessar o crime. Fora o caso da criança, esta é a segunda vez que Cleudes tem que se explicar na justiça. Em maio do ano passado, ela foi presa junto com o trio, supostamente por envolvimento com o tráfico de drogas. Agora, responderá por furto qualificado. Ela permanecerá aqui na delegacia de Manacapuru à disposição da justiça. E nas últimas 24 horas, 2 casos de violência chamaram a atenção aqui na capital. Uma perseguição a suspeitos de terem assaltado ônibus na Cidade Nova terminou com morte e prisão. Já na Zona Oeste, uma mulher foi morta na frente do filho de 4 anos depois de ter saído da igreja. Quem tem os detalhes sobre esses 2 casos é o Danilo Alves, com quem eu converso agora. Olá, Danilo, fala pra gente quais as circunstâncias desses 2 crimes, como é que eles se deram, como é que aconteceram. Oi, Wilson, bom dia para você, boa sexta-feira. Então é o seguinte, a gente começa falando sobre o caso da Ilsevane Silva Falcão, de 38 anos. Ela, autônoma, acabou saindo aqui de um culto aqui na rua 1º de Maio, no bairro Compensa, zona oeste da cidade, quando foi abordada por 2 homens em uma motocicleta, aqui em frente a esse estabelecimento. Segundo informações de testemunhas da própria polícia militar, ela estava andando com o filho quando essas 2 pessoas estavam na motocicleta, pararam a moto um pouco ali próximo àquele carro. Em seguida, eles saíram, os 2 estavam sem capacete, abordaram a vítima. Sabe o que aconteceu? Eles disseram a ela para que se sentasse bem ali, ó, naquela parte da calçada. Algumas testemunhas disseram o seguinte, que eles, os bandidos, assassinos, contaram à mulher assim: já está na hora de você morrer, né? Chegou a sua hora. Então, em seguida, já atingiram a moça com 3 tiros na cabeça. O filho de 4 anos, quando percebeu tudo isso, correu em direção à principal, a rua que fica próxima à Avenida Brasil, para tentar fugir também dos assaltantes, na verdade dos assaltantes não, dos assassinos, e logo em seguida a irmã da Ilsevane encontrou a criança. A Ilsevane morreu na hora, o Instituto Médico Legal foi acionado. Ela, de acordo com a família, já estava recebendo ameaças há muito tempo. Ela também já sofreu um outro atentado em 2016, no fim de 2016. Ela recebeu 6 tiros pelo corpo, foi atendida pelo serviço de urgência, foi levada para o hospital, não
não teve nem mais um tipo de complicação, ficou na casa da irmã, de acordo com informações, ela ficou resguardada lá pela casa da irmã, disse que estava sofrendo ameaças à família, mas que não disse quem era essa pessoa que estava sofrendo ameaças. A família também disse em reportagem que não tinha conhecimento de nenhum tipo de ameaça relacionada a tráfico de drogas, ela não tinha nenhum envolvimento com crimes e também não tinha nenhum envolvimento com relações de cartel mesmo, de jogo ou algum tipo de ameaça que possa relacionado à dívida, né? O que se sabe é que pode ser algum tipo de ameaça pessoal, ou seja, um crime passional, mas a delegacia especializada em homicídios e sequestros ainda está resolvendo esse caso, porque as primeiras investigações é de que realmente foi uma execução, já que nada foi levado da vítima. A vítima agora está sendo velada aqui mesmo no bairro da Compensa, próximo à casa da irmã. Wilson. Então tá certo, muito obrigado, até daqui a pouco, Danilo. E um homem foi assaltado no momento em que estava buscando o filho na creche, no conjunto Morada do Sol. As câmeras de vigilância registraram toda a ação. O assalto foi aqui no conjunto Morada do Sol, no bairro Aleixo, zona centro-sul da cidade. 6h42, para ser mais preciso, do dia 8 de agosto. Os pais estavam buscando os filhos em uma creche quando foram abordados por bandidos. As imagens do circuito de segurança da unidade flagrou o momento do assalto. 3 homens chegaram, os que vocês estão vendo aí. Um está de blusa amarela com um boné, o outro está de blusa rosa, em seguida o outro está de blusa azul, de manga comprida. Parece que eles estão passando pela rua, né? Mas não, estão prontos para atacar. Isso porque eles perceberam que os pais que estavam esperando os filhos estavam dando sopa e começaram a abordá-los. A primeira pessoa que foi abordada foi uma mulher. Essa mulher estava no estacionamento da creche quando foi abordada por um dos suspeitos. Enquanto o outro pai, que estava estacionando o carro aqui desse lado, um carro preto, saiu quando o bandido foi e abordou ele. Em seguida, esse trio saiu fugindo no carro que foi roubado, em direção desconhecida. Só se sabe que eles foram vistos pela última vez na Avenida André Araújo, próximo a Cefaz. Depois de lá, sem nenhuma notícia. O caso foi registrado no 16º Distrito Integrado de Polícia. A PM até veio aqui para fazer alguma ronda, mas até o momento ninguém foi identificado. Se você que assiste o programa tem alguma informação sobre esses suspeitos, é só você entrar em contato com o 181 da Secretaria de Segurança Pública. E o jornal A Crítica de hoje destaca: Morada do Medo. Assaltos a qualquer hora do dia tornam as ruas do conjunto, na zona centro-sul, território do medo. Essa e outras reportagens completas podem ser conferidas no seu celular ou tablet. É só baixar gratuitamente o aplicativo A Crítica Digital. Cadastrando-se, você ganha 1 mês de assinatura grátis. O aplicativo já está disponível para os sistemas Android e iOS. E ainda há pouco a gente falou dos 2 casos que chamam a atenção em relação à violência nas últimas 24 horas. E um caso foi um assalto a ônibus que terminou com morte e prisão. Quem vai trazer esses detalhes para a gente é o Danilo Alves. Olá, Danilo, em que circunstância esse crime aconteceu? Então, Adriane, o crime aconteceu por volta das 3h15 da tarde no bairro Cidade Nova. Foi uma perseguição policial que, de acordo com os moradores, foi cinematográfica. Isso porque a linha 016, que faz o percurso da Cidade Nova, foi abordado por essas pessoas. 3 homens, eles entraram no ônibus, já chegaram abordando as vítimas, os clientes, e lá começaram ali a fazer a limpa, né? Como a gente fala. Depois disso, eles conseguiram fugir em um carro que estava dando apoio. Só que os policiais militares que estavam passando ali perto de um posto de combustíveis, bem pertinho ali onde o 016 estava passando, conseguiram ver que se tratava de um assalto. E aí a perseguição começou pela rua 197, passando ali pelo núcleo 16 da Cidade Nova. Foi então que, depois de uma troca de tiros, um dos bandidos acabou sendo morto nessa fuga. Já um outro bandido conseguiu ser preso no momento em que estava tentando entrar no carro para poder sair e se evadir. O nome dele é Railson dos Santos, ele tem 25 anos, ele foi preso pela população e também pela Polícia Militar e levado ao 6º Distrito Integrado de Polícia. O outro suspeito não teve ainda o nome revelado, mas também foi levado à delegacia. Já
o suspeito, que acabou morrendo com tiros da polícia por conta dessa perseguição policial, foi levado para o Instituto Médico Legal para reconhecimento da família. Até o momento, ele ainda não foi identificado. O que se torna agora mais complicada a situação, isso porque esses 3 suspeitos já, de acordo com a polícia, já são conhecidos da área por realizar esse tipo de assalto, principalmente assaltos a coletivos. Uma outra situação também que é bastante triste é que mais de 2.000 assaltos a ônibus, segundo o Sinetran, foram registrados de janeiro até julho desse ano. Houve várias reuniões da Secretaria de Segurança Pública com o Sinetran e também outros órgãos do transporte aqui da cidade, como a CMTU, para tentar resolver essa questão da segurança dentro dos coletivos. Você se lembra que teve uma reunião falando um pouquinho sobre a redução do dinheiro dentro dos ônibus e utilizarem mais passa fácil, no caso, aquele cartãozinho que você utiliza, aquele serviço, só passa ali na catraca? Pois é, ainda há essa esperança da secretaria para poder reduzir o dinheiro dentro do ônibus para justamente trocar pelo passa fácil, somente pelo passa fácil. E esse é o grande trunfo da secretaria para poder tentar diminuir esses assaltos. Só que a gente sabe que as pessoas que querem assaltar, os bandidos, eles poucas vezes pegam só o dinheiro do ônibus, o dinheiro da renda, né? Eles pegam também os pertences dos passageiros, pegam dinheiro dos passageiros, pegam celular, bolsa, todos os pertences pessoais, tudo eles aproveitam para poder roubar. Uma outra reunião foi marcada para setembro desse ano, junto com a Secretaria de Segurança Pública, o Sinetran e também outros órgãos, para tentar ver se de vez esse tipo de problema é sanado, já que muitos registros foram feitos durante esse ano. Ônibus lotados sendo assaltados. Ontem, o 650 ali próximo à Zona Leste de Manaus também foi assaltado por 3 pessoas. As 3 pessoas conseguiram fugir, ou seja, a média, segundo o Sinetran, de assaltos é de 10 a 11 roubos por dia. Por enquanto, nada é feito e esse número só aumenta. Volto com vocês. Obrigada, Danilo, pelas informações. E a conta de energia do Amazonas está entre as mais caras do Brasil, mas também é o estado que mais desvia energia. Para se ter noção, as ligações clandestinas chegam a mais de 40% do que é distribuído. E fazer esse tipo de ligação pode dar cadeia, além de ser bem perigoso. Na periferia da cidade, as ligações clandestinas estão por toda parte. São os chamados gatos, que tomam conta dos postes de luz e lideram a lista dos acidentes relacionados à rede elétrica no país. Basicamente, na região norte, deve-se a 3 fatores, né? São as ligações clandestinas, a grande quantidade de áreas com invasão, tá? 2, são as reformas ou manutenções que são feitas dentro dessas construções civis, só que sem o acompanhamento de técnico adequado. E o terceiro ponto é a questão de papagaio, pipa, né, o papagaio de papel. Um levantamento da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica mostrou que nos últimos 8 anos, 270 pessoas morreram ao fazerem ligações clandestinas. E a região norte teve o maior índice, com 30% dos casos. A concessionária de energia do Amazonas garante que tem procurado alertar sobre esse perigo. Existem campanhas para incentivar as pessoas a adequarem seus projetos, suas redes, né, com os padrões da concessionária, procurando sempre técnicos adequados, ou então procurando os órgãos dentro como um CRE, que definem os profissionais adequados para a construção. Mas, além do risco, o furto de energia é crime. Na delegacia especializada, no ano passado, foram instaurados 85 inquéritos policiais. E este ano, as denúncias não param de chegar. Nesse ano, nós já estamos com 50 inquéritos em andamento, sendo que registramos um número maior também de ações administrativas, em que nós acompanhamos e oferecemos segurança para a fiscalização da concessionária em mutirões de regularização e outros tipos de ações. Por tudo isso, no Amazonas, o índice de desvio de energia elétrica chegou em 2016 a 43%, o maior registrado no país. Considerando a parte que cabe ao imposto estadual, que é o ICMS, isso representou uma perda de arrecadação do Estado na ordem de 25 milhões de reais.
A pessoa que comete esse crime pode ser autuada em flagrante e responder pelo crime de furto simples ou qualificado com pena de 1 a 8 anos de prisão. Para denunciar furto de energia, é só ligar para o número 3622 7837. E o Ministério Público deflagrou ontem uma operação que investiga o desvio de verba pública de mais de R$1 milhão feito pelo ex-deputado estadual Wilson Lisboa. Durante a ação foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão e ainda foram colhidos documentos necessários para as investigações. O deputado cassado Wilson Lisboa já foi condenado pela esfera civil no fim do mês passado por desviar, em 2009, cerca de R$850 mil, que eram para ser repassados para projetos esportivos e sociais. Na verdade, pelo que se investigou, a origem desse recurso que foi aplicado no convênio adveio de uma emenda parlamentar do próprio ex-deputado. E essa emenda parlamentar depois é destinada a uma associação que é do irmão do deputado, isso é no processo civil, e ao o dinheiro ser recebido na associação, ele tem uma destinação diferente, ficando claro que havia vários caminhos utilizados para justificar um dinheiro que não foi aplicado na finalidade do convênio, que era para cuidar de esporte e lazer para crianças e adolescentes. Agora, o Ministério Público quer ir além nas investigações. Segundo o órgão, o objetivo da Operação Déjà Vu é encontrar provas que incriminem Wilson Lisboa e mais 4 envolvidos num esquema de desvio de dinheiro público. Nesse esquema, 4 mandados de prisão foram cumpridos nesta quinta-feira. Durante a operação foram recolhidos documentos e extratos bancários de escritórios e também de uma clínica médica que está ligada à família do ex-deputado estadual Wilson Lisboa. Hoje, o valor desviado desse projeto esportivo às empresas já somam R$1,3 milhão. Por isso, para ajudar nas investigações, o Ministério Público utilizou pela primeira vez a sala de lavagem de dinheiro, que é nada menos que um recurso tecnológico para confrontar essas informações. As equipes policiais trouxeram vários malotes aí que nós vamos ter um trabalho para ver exatamente o que serve aos nossos propósitos, às investigações e devolver aquilo que não tem funcionalidade, justamente para instruir o procedimento policial que nós temos aqui, um procedimento investigativo. No fim do mês passado, o juiz de direito da primeira vara da Fazenda Pública Estadual condenou todos os envolvidos pelo desvio de recursos públicos. Os condenados terão que ressarcir ao Estado, solidariamente, o montante de R$626 mil. Já foi ouvido todas essas partes, inclusive o ex-deputado, e outras pessoas que possam também contribuir, podem ainda ser ouvidas. A princípio não tem nada com relação a eventuais prisões, a não ser que há necessidade que esteja interferindo nas investigações ou coisa parecida. Então nós vamos ver cada caso e analisar no seu tempo certo. E no primeiro turno das eleições suplementares, 3 de cada 20 eleitores na capital não foram às urnas. E a cobrança normal da tarifa do transporte público pode ter sido um dos motivos. Mas um vereador tenta reverter essa situação e garantir ônibus grátis no segundo turno, para evitar mais uma abstenção recorde. Mais de 197 mil eleitores da capital devem ir ao TRE justificar a ausência no primeiro turno. É preciso informar a zona eleitoral e receber o boleto para pagar a multa de R$ 3,51. Estudo fora, faço especialização e não tive como votar. Passei por um procedimento cirúrgico, né? Inclusive ainda estou em repouso, mas eu vim aqui justificar e no segundo turno já estou apta. Mas, para este vereador, o principal motivo foi a falta de transporte gratuito no dia da votação. Ele enviou um pedido à Prefeitura e ao TRE para que no segundo turno os eleitores possam pegar ônibus de graça. Ouvi de diversos populares da impossibilidade de acessar. Na Câmara Municipal houve diversas repercussões em discurso de outros vereadores. E, além do mais, nós temos a tradição de termos no dia da eleição a gratuidade do transporte coletivo.
O Sindicato das Empresas de Transporte alega que a Prefeitura não pagou até hoje a conta pela gratuidade da passagem nas eleições de 2014 e 2016. A dívida seria de R$ 6,5 milhões de reais e, por isso, os empresários não estariam dispostos a ceder a frota este ano. Com o preço da passagem a R$ 3,80, uma família com 2 eleitores e que precisar de ônibus para chegar ao local da votação vai gastar R$ 15,20. É o preço para participar da Festa da Democracia. Agora, se essa mesma família decidir justificar a ausência, pode gastar até R$ 14,62. Ou seja, se não tiver gratuidade, o eleitor que escolher ficar em casa pode gastar menos. Mas, segundo o TRE, esse universo de pessoas é muito pequeno e não justifica as quase 200 mil abstenções só em Manaus. Durante o cadastro biométrico, os eleitores puderam escolher a sessão mais próxima de casa e, ao menos por enquanto, a regra do primeiro turno vai valer para o segundo no dia 27. A lei somente prevê o transporte gratuito para eleitores em zona rural e mesmo assim não é obrigatório. E na capital não há essa previsão, essa fundamentação. Portanto, se nós recebemos um pedido dessa espécie, eu imagino que o presidente deve fundamentar dizendo que não tem essa previsão legal. E a Prefeitura de Manaus disse por meio de nota que a situação do ressarcimento dos valores devidos pelo município às empresas de ônibus ocorrerá por meio de compensação. E vale reforçar que o voto é obrigatório e caso o eleitor não justifique a ausência dentro do prazo, que vai até o dia 5 de outubro, fica em débito com a Justiça Eleitoral, o que acarreta uma série de restrições, como obter passaporte ou CPF, matrícula em estabelecimento de ensino oficial e até inscrição em concurso público. No site do TRE, você encontra um modelo de requerimento que deve ser preenchido para justificar a ausência e apresentar em um cartório eleitoral. Ontem à tarde, o TRE sorteou a ordem de exibição da propaganda eleitoral no rádio e na TV para o segundo turno das eleições. E apesar dessa definição, ainda pode ter mudanças no tempo estabelecido para a propaganda. Isso porque o Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão do Amazonas pediu na Justiça a redução das inserções diárias nos intervalos das programações. Amazonino Mendes vai ser o primeiro a exibir o programa eleitoral no rádio e na TV. A ordem vai alternar ao longo da semana. A resolução eleitoral que trata do assunto prevê que no segundo turno o tempo vai ser dividido igualitariamente entre os 2 candidatos e os programas começam a ser exibidos no sábado, dia 12. Na televisão vão ser 10 minutos a partir do meio-dia e outros 10 às 7h30 da noite, de segunda a sábado. No rádio, a programação eleitoral obrigatória também vai ter 10 minutos, 2 vezes ao dia, exceto aos domingos. Os programas serão transmitidos pela manhã. O primeiro começa às 7h30 e o segundo às 11h30. Além disso, cada candidato vai poder fazer comerciais de 30 segundos ou 1 minuto, totalizando 15 minutos diários ao longo da programação, tanto no rádio quanto na TV. Na TV são 50 minutos diários, um bloco de 12 às 12h10 e um de 19h30 às 19h40 na TV. E 30 minutos em sessões pequenas durante o dia. O tempo da divisão do tempo no segundo turno é completamente igualitária. Mas um pedido do Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão tramita na Justiça para diminuir o tempo de inserções comerciais. Segundo a advogada do Sinderpan, com a mudança, os candidatos passariam a ter 14 minutos diários em vez dos 30 a serem divididos igualmente. Manteria a mesma propaganda que teve no primeiro turno, terça, quinta e sábado, e haveria uma redução apenas nas inserções daquela propaganda eleitoral que passa ao longo da programação. Apenas a coligação Movimento pela Reconstrução do Amazonas concordou com a proposta, que agora é analisada pelo Ministério Público antes de ser apreciada pelo Pleno do TRE. Com a diminuição dos financiamentos
para a campanha, a dificuldade de obter financiamentos, os recursos são limitados, né? E até mesmo como é que você vai justificar um programa por dia financeiramente? No final das contas, como é que você vai prestar conta disso? O que nós pedimos só é que seja observada a regra pré-existente. E é uma regra pré-existente que beneficia a democracia, é uma regra pré-existente que permite ao eleitorado escolher entre as duas opções que estão aí. Quanto mais debate, quanto mais informado o eleitor estiver, e quanto mais debate político sobre as propostas de cada um dos candidatos e sobre cada um dos candidatos especificamente, mais informada vai ser a decisão, que se torna uma decisão extremamente importante porque tem que escolher entre A e B. Vamos agora trazer informações do trânsito. Nosso drone está sobrevoando ali a ponte Rio Negro. Olha só que imagem belíssima, né? A ponte que dá acesso ali ao município de Iranduba, ao município de Manacapuru, Novo Airão. As imagens estão sendo feitas pelo nosso drone, que é operado pelo nosso repórter cinematográfico Alex Gomes. Vamos saber como é que está o tempo, né? Qual a previsão para esta sexta-feira. A gente ainda não vê ali o sol, né? Ainda não apareceu o sol ali ainda não vê os primeiros raios, né, de hoje, mas é uma imagem muito bonita, viu? Muito bonita mesmo. Daqui a pouco a gente traz então a previsão do tempo. Daqui a pouco a gente traz então qual a mínima e a máxima para esta sexta-feira. Olha, essa ponte agora está muito tranquilo, né? Ainda são 6 horas e 31 minutos, mas no fim de semana deve ficar bastante movimentado. Fim de semana que é fim de semana do Dia dos Pais e muita gente tem os pais que moram na região metropolitana, no município de Novo Airão, de Manacapuru, e devem ir para essa região da cidade, para essa região do estado, para passar o dia com os pais. Agora sim, a gente tem aqui a previsão do tempo. Nesse momento, temperatura de 26 graus centígrados, sensação térmica de 29 e há uma possibilidade muito pequena ali de chuva, possibilidade de 20%. Olha só, Wilson, nesse fim de semana é o fim de semana de Dia dos Pais e a gente vai comemorar, né, muita gente vai comemorar com seus pais e a gente hoje vai mostrar aqui no Manhã no Ar, fazer uma homenagem aos pais da nossa equipe, das pessoas que participam aqui do programa. Vamos mostrar alguns deles. Vamos para o primeiro aqui. A primeira foto é o Domingos. O Domingos que aparece com o Emanuel e a Emily, que estão aqui. Vamos para o próximo papai, o nosso editor de imagens, o Luciano, que está com o Eduardo. E o Arthur, o outro bebê dele. O Luciano faz parte da nossa equipe. O Mauro, que é o nosso cinegrafista, o Mauro que tem, aqui tem 2 dos filhos deles, tem um outro filho que mora lá em Parintins, que também acompanha a gente. O Alex Gomes, nosso cinegrafista que opera o drone, e a Letícia, a filhinha dele, que participam aqui. Tem o José Augusto, que é pai recente, pai de primeira viagem com o Benício. Olha só esse sorriso bonito do Benício. O Benício tem 5 meses só. O Wilson Lima e os seus bebês, o Hugo e a Úrsula, que são os filhos dele, não estão aqui em Manaus, né? Moram lá no Pará. Quem vê o Wilson assim não parece, né? Que tem filhos que já... O Hugo já está na faculdade, né? Já, está fazendo arquitetura. Ah, tem um outro filho do Wilson, é isso? Estão me avisando aqui. Tem um terceiro? Olha lá o terceiro. O Guma, o terceiro filho do Wilson com... Aí tem a Úrsula, o Hugo. E a gente aproveita aqui para te parabenizar, o Wilson. Muito obrigado. E também todos os outros homens, pais da nossa equipe. E você aí de casa, quer homenagear seu pai? Então vai lá na nossa página no Facebook, posta uma foto sua com ele e manda pra gente mostrar aqui durante o programa. E depois do intervalo comercial, a gente vai exibir a nossa última reportagem da série sobre a reforma trabalhista. Qual o impacto que essa reforma tem na economia? Será que gera os empregos que foram prometidos pelo governo federal? A gente responde isso ainda hoje. Vamos falar também dos incentivos fiscais que vão agora para outros estados do país e como isso pode comprometer a economia, pode comprometer a Zona Franca de Manaus. É um instante só, não saia daí.